Na Rádio Voz Amiga. Entrevista do dia. Rádio Voz Amiga. A rádio que informa com imparcialidade. Olha, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. 15 horas e 47 minutos aqui em Campo Grande, 16 horas e 47 minutos no horário de Brasília. Mais um dia de entrevistas aqui na Rádio Voz Amiga, no quadro Rádio Voz Amiga nas eleições 2024. Hoje vou estar falando com a pré-candidata a vereadora aqui por Campo Grande, Juscelenner. E antes de eu estar passando os microfones para ela estar cumprimentando e nós estarmos aí batendo um papo sobre as pautas importantes aqui para a nossa comunidade, eu gosto sempre de frisar aqui antes das entrevistas que a Rádio Voz Amiga é uma rádio imparcial, apartidária e democrática, que nós abrimos espaço para todos os partidos e também todos os pré-candidatos. Lembrando que essa entrevista estará disponível no YouTube. Daqui, logo após a entrevista, estaremos disponibilizando na íntegra em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. E também você pode estar nos ouvindo pelo site radiovozamiga.com.br, pelo nosso aplicativo disponível no Play Store e também através do Radiosnet e outras plataformas também. Vamos começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Antes, cumprimentar a nossa amiga pré-candidata a vereadora aqui por Campo Grande, Juscelenner. Se eu errei o nome da senhora, Juscelenner Barbosa. Se eu errei o nome da senhora, a senhora me perdoa, a senhora me corrige aí. Imagina, João, uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Voz Amiga. É isso aí mesmo, João, é Juscelenner Barbosa. Estamos aí, pré-candidata à vereança por Campo Grande 2024, pelo Partido União Brasil, em conjunto aí com a nossa pré-candidata Rose Modesto, para tentar trazer uma política de eficiência nas políticas públicas junto à nossa população. E estamos aí na pré-campanha, colocando o nosso nome aí para logo teremos as nossas convenções para começar a dar andamento às verdadeiras campanhas, né? Certo. Pré-candidato, faz uma breve apresentação da senhora aí para os nossos ouvintes e também para os nossos telespectadores do YouTube. Bom, primeiramente, eu sou nascida em Campo Grande, né? Eu tenho 50 anos. Nascida em 74, em Campo Grande. Fui muito criança, bem bebezinha, para Guia Lopes da Laguna. Morei em Guia Lopes da Laguna até meus 15, 16 anos. Vim para Campo Grande para estudar e fiquei aqui. Daí voltei para Guia Lopes, acabei casando, morei um tempo em Jardim, vim para Campo Grande, onde tive minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. Retornei para Guia Lopes, morei pouco tempo em Guia Lopes e retornei para Campo Grande. Mas isso, o tempo que eu morei em Guia Lopes foi muito pouco, depois dos meus 15 anos, quando eu vim para cá. Resido em Campo Grande já tem mais de 25 anos, né? Trabalhei na área pública, trabalhei na área privada, trabalhei na área da saúde, sou técnica em radiologia médica. Hoje eu sou bacharel em Direito, tenho uma parceria no escritório onde eu atuo no Direito. E coloco meu nome como pré-candidata à vereança, né, para representar o povo, né? Então a gente vem aí para falar de políticas públicas nessa pré-campanha e essa sou eu, João. Certo, vamos começar então o nosso bate-papo, vamos falar sobre saúde, pré-candidata. A saúde aqui de Campo Grande, como que a senhora vê a nossa saúde aqui da capital? Se a senhora engasgou aqui, se a senhora tem projetos também para estar apresentando para a nossa comunidade. Sim,
A nossa saúde está muito fragilizada, isso já vem há muito tempo, é uma área bastante de muitas polêmicas nas necessidades do nosso povo. Nós, como eu lhe disse, eu trabalhei muito tempo na área pública, né, UPAs, então tanto área pública quanto privada, na privada em clínicas particulares, mas também dei aula na Santa Casa, né, eu sou técnica em radiologia, dava aula de estágio prático. Então, nós sempre acompanhamos muito essa dificuldade que as pessoas enfrentam. Infelizmente, o nosso SUS ele é lindo, nós temos o melhor programa de saúde pública, né, mundial. Ocorre que nós não temos as políticas públicas tão necessárias e eficientes para a população oferecidas. Para você ter uma ideia, hoje nós temos aí, trouxe para nós o Campo Grande News, no mês de junho, a fila de espera de cirurgia em Campo Grande está em torno de 19.600, a fila de espera, 19.600 pessoas, 28 anos de espera por uma cirurgia ortopédica de coluna. Então, isso daí nos deixa muito apreensivo com relação à saúde, porque se nós temos o poder público com tanta disponibilidade de recursos para atender a essas pessoas, por que nós não conseguimos fazer com que essas filas diminuem? Por que nós precisamos que as pessoas aguardem 10 anos para uma ressonância magnética? Por que nós precisamos que as pessoas aguardem 3 anos para fazer um exame de ecocardiograma? 54 mil pessoas na fila de espera de exames. Então, tudo isso nos deixa muito apreensivo e preocupados, né? Então, acredito que se nós tivermos uma gestão eficiente, com boa aplicação dos recursos públicos, essa fila de espera ela tende a diminuir e fazer com que a saúde de fato alcance as pessoas que tanto precisam. Olha, tem que ligar o microfone para falar, né, pré-candidato? Eu tenho um tópico aqui sobre falta de vagas nas EMEIs. O que a senhora tem para dizer? Como que a senhora vê essa situação? Se na gestão da senhora nós estamos aí numa pré-campanha, mas caso a senhora for eleita, passando aí pela pré-campanha, vai ter a Convenção. Não, vai ter, primeiramente vai ser a convenção do partido da senhora, né? A Sim. senhora passando pela convenção do partido da senhora e for colocada como já candidata a vereadora, mas nós estamos falando como pré-candidatos. Mas a senhora sendo uma candidata, a senhora tem algum projeto nessa área aí para melhorar ou acabar, não sei se existe essa possibilidade, mas pelo menos diminuir essa falta de vagas aí nas EMEIs? Isso, João, um tema muito interessante, muito abordado. Nós entramos na CEMED, inclusive eu fiz essa procura ontem para saber, para não vir aqui com dados que não sejam reais, né? Entrei no site da CEMED, nós temos a disponibilidade lá da lista de vagas do dia 25 de julho agora de 2024, nós temos 8.470 crianças aguardando vaga na creche, nas EMEIs, né? E por que isso ocorre? Por que é tão falado, por que é tão debatido, discutido, mas que essa fila continua, sempre é grandiosa. Nós tivemos no mês de novembro, a nossa gestão disse que 5.000 vagas seriam disponibilizadas para este ano. Ocorre que nós temos 8.470 crianças aguardando as vagas. Onde foram essas 5.000 vagas que foram anunciadas? Então, isso é algo preocupante, né? Porque nós temos aí nossa Câmara de Vereadores para fiscalizar, para buscar atender as necessidades da população, mas eu não encontrei em local nenhum uma resposta para essas 5.000 vagas que foram ditas no mês de novembro e que a fila hoje é de 8.470. Eu não encontrei resposta a respeito disso. Qual o projeto como você me questiona, qual o projeto para isso daí?
O vereador eleito, né? O vereador, quando ele está eleito, com seu mandato, ele tem a possibilidade de captação de recursos. O vereador não pode vir aqui e falar, não, eu vou construir, ou eu vou fazer, ou eu vou... Mas ele tem a possibilidade de captação de recursos através de lei de incentivos, através de emenda parlamentares, através de recursos disponíveis pelo governo federal, para estar buscando, junto ao executivo, para que esses recursos cheguem até a população, onde vai conseguir fazer com que essas creches que não estão terminadas, sejam terminadas e ofereçam um maior número de vagas para as crianças. Eu acredito que, se nós tivermos vereadores que vão em busca da captação desse recurso para que sejam realizadas as obras que estão em fase de acabamento, nós conseguimos diminuir esse número de crianças aguardando vaga. A questão dos servidores, os servidores públicos aí, aqui de Campo Grande, a senhora como que a senhora vê nessa questão dos servidores públicos aí, uma questão de valorização, não só financeiramente, mas uma questão de valorização na carreira? Como que a senhora vê essa questão? Se a senhora tem projetos também nessa questão da valorização dos servidores públicos municipais? Interessantíssima sua pergunta, João. Eu venho também do serviço público, em especial da área da saúde. Como eu disse, trabalhei muito tempo na área da saúde, tanto pública quanto privada. O servidor público, ele precisa estar em foco, ele precisa ter qualidade de vida, ele precisa ter o desenvolvimento pessoal, profissional, e através dos planos das nossas gestões, através de qualificação profissional, através de buscar ouvir, buscar valorizar esses servidores, consequentemente, eles irão trabalhar com mais disponibilidade, assim, eles vão se sentir valorizados. E nós, quando temos a valorização, nós queremos oferecer também sempre o nosso melhor. Ocorre que nós não temos isso hoje, infelizmente. Nossa classe da saúde mesmo, nós estamos tem 10 anos que foi o último reajuste salarial. Hoje, nossos servidores eles estão ficando adoecidos por razão de ter que trabalhar uma jornada exaustiva até para poder conseguir colocar as suas finanças em ordem, né? Conseguir dar conta do recado em casa. Então, nossos servidores, eles precisam de maior valorização, eles precisam de maior capacitação, porque os nossos servidores hoje eles estão ficando adoecidos por razão disso. E, consequentemente, a falta da gestão na área da saúde, por exemplo, como eu falo muito da saúde porque é da área que eu venho, né? A falta de políticas públicas para que as pessoas sejam atendidas, para que por exemplo, você chega hoje numa unidade da saúde, você não tem um equipamento em funcionamento. Consequentemente, o paciente ele vai ficar nervoso, ele vai ficar mais agressivo e, consequentemente, isso daí vai refletir lá no servidor. Como nós vemos casos aí onde há agressões, mas por falta o quê? Quando falha algo, tudo é consequência, né? Se falhou lá o atendimento, o paciente não encontrou o atendimento que buscou, consequentemente, aquele servidor que já vem tão fragilizado, ele fica mais exposto ainda. Então, nós precisamos cuidar tanto do serviço oferecido, quanto de quem oferece o serviço. Então, nosso servidor precisa ser cuidado. Olha, falando sobre esse tópico que é muito importante também, como todos esses outros tópicos que nós falamos aí, mas esse tópico diz respeito às mulheres, né? Esse tópico da violência contra a mulher, que a senhora também é engajada aí nesse tema também. Como a senhora vê esse tópico, essa causa aí, e o que a senhora tem a dizer aí para a nossa população, para a nossa comunidade a respeito aí dessa, não a violência, mas sim contra a violência aí, quer dizer, a violência contra as mulheres. Infelizmente, não só a violência das mulheres, mas no seio familiar, o esposo, mas assim, as crianças também, né?
entra dentro desse contexto aí também. Eu queria que a senhora passasse para a nossa comunidade, caso a senhora sendo eleita, se a senhora tem projetos aí para estar colocando aí junto aos vereadores aí para passar. Então, um tema importantíssimo, nós que estamos aqui entre os rankings, né, sempre em primeiro, segundo ou terceiro lugar aí na média nacional, tanto a nossa capital quanto o nosso estado. O que acontece? Nós precisamos que as nossas políticas públicas ela alcance um número maior de mulheres. Por quê? Porque alguma coisa não está dando certo. Nós temos hoje aqui a nossa Casa da Mulher Brasileira, que foi a primeira implantada até a nível nacional, mas nós não estamos conseguindo sair deste patamar. Então, nós precisamos que as nossas políticas públicas alcancem. O que está acontecendo? Lá na jovem mãe, né? Nós temos muitas jovens mães e acabam ficando. Aí vem todo um contexto. A falta de vaga no EMEI, João. A falta de vaga no EMEI, ela vai acabar chegando lá nessa questão de violência doméstica. A mulher, a mãezinha lá, que é uma jovem mãe, que não tem onde deixar seu filho. Por quê? Ela precisa trabalhar para ela conseguir recursos, para ela ter renda, né? Para ela sair de uma situação de violência doméstica. Se ela está num relacionamento abusivo, ela não tem onde deixar sua criança, ela acaba ficando mais suscetível ainda a essa violência por razão de que a política pública falhou já leis lá dessa vaga para deixar a sua criança. E aí isso daí vai acarretando em tudo, as crianças vendo toda essa situação. Então, nós precisamos que as políticas públicas sejam eficientes para que consigamos também levar para os nossos jovens toda essa questão. Nós precisamos de que as denúncias sejam feitas para nós não ficarmos só com a denúncia da estatística quando essa mulher vem perder a vida. Olha, estamos conversando aqui com a pré-candidata vereadora aqui por Campo Grande, Jusilener Barbosa. Nós estamos abordando tópicos importantes aqui para nossa população. Nós estamos aí falando sobre saúde, sobre vagas aí nas EMEIs, a valorização do servidor, também violência contra a mulher. Tópicos importantes, tópicos relevantes aí para nossa comunidade. E as bandeiras de defesa da senhora pré-candidata, qual que é as bandeiras de defesa da senhora? Eu tenho como defesa a saúde, a assistência social, porque a assistência social ela vai cair lá na saúde, ela vai cair na questão das vagas das EMEIs, das nossas crianças que precisam estar nas escolas, nas creches, nas EMEIs, né? Hoje mudou muito, então a gente acaba indo para a creche nas EMEIs, para que nossas mulheres consigam sair dessa situação de dependência financeira, às vezes de um relacionamento abusivo. Ela precisa encontrar um braço do Estado, um braço do município, para que ela consiga trabalhar, manter a sua renda familiar. Tanto, João, que hoje 72% dos lares brasileiros, eles são geridos por mulheres. Então nós precisamos cada dia mais que essas políticas públicas para as mulheres, elas sejam eficientes. E para isso nós precisamos de quê? Mais mulheres na política, mais mulheres enganjadas nessa questão de defesa das políticas públicas femininas, das políticas públicas para as mulheres. Consequentemente, as políticas públicas das mulheres sendo eficientes, vai ser eficiente não só para as mulheres, mas também para os homens. Então, nós necessitamos de mulheres na política, de mulheres pré-candidatas, e nós necessitamos também do apoio dessas mulheres lá em casa, para elas trazer também para os pré-candidatos todas as suas necessidades, as necessidades de outras mulheres, das comunidades. Outro tema importante, João, na questão da área da saúde, que eu gostaria de frisar contigo, é o seguinte: a inclusão
dos nossos povos indígenas na questão dos atendimentos, a humanização na área da saúde. Hoje, em Campo Grande, nós temos mais de 18 mil indígenas. Então, há necessidade de que nós tenhamos um atendimento humanizado para os povos originários nas nossas unidades de saúde. Isso daí eu também tenho como bandeira. Eu quero levar isso daí, nós tendo oportunidade lá na frente, nós na nossa pré-campanha ainda não podemos falar eu quero, eu vou fazer. Então, mas eu tenho como bandeira isso daí na minha pré-campanha, eu tenho falado muito que eu espero a inclusão dos povos originários com atendimento humanizado na área da saúde, para que nós tenhamos os povos originários atendendo seus povos dentro das unidades próximas às nossas aldeias urbanas. Nós já temos esse modelo de governo na Prefeitura de São Paulo, lá tem dado certo. E nós estamos estudando aí também como que nós levamos esse atendimento aos povos originários também para as EMEIs, porque hoje nós, com o Ministério dos Povos Originários, há recurso para atender toda essa população. Como nós temos 18 mil indígenas no nosso município, nas nossas aldeias urbanas, de extrema importância que eles sejam incluídos. Essa inclusão social nós necessitamos, assim como outra bandeira que eu tenho na área da saúde, é a inclusão da língua de sinais, né? Para surdos e mudos. Nós precisamos que as nossas unidades de saúde tenham essa disponibilidade, não só na área da saúde, mas em todas as secretarias, para que tenha esta bandeira como política pública efetiva também. Olha, pré-candidata, falando em transporte público, falando em locomoção em transporte público, como a senhora vê a questão do transporte público aqui de Campo Grande? Eu já andei muito de transporte público também, tá? Muito tempo da minha vida eu utilizei o transporte público. E vou te falar uma coisa, João, não mudou nada. Continua da mesma forma, cada vez piorando, né? Porque a reclamação ela é constante, sempre ônibus lotados, ônibus quebrado, os terminais de ônibus sem assistência. Aí agora, em época de pré-campanha, acaba disponibilizando alguma coisa nos terminais para a população. Mas a população ela precisa ser assistida durante os 4 anos de mandato, de executivo, legislativo. A população precisa ser assistida nas suas necessidades diárias. E o transporte público, ele é algo assim que merece uma atenção especial do poder público, tanto executivo quanto legislativo. Nós temos aí a nossa pré-candidata a prefeita, falando que vai passar por uma avaliação, esse contrato que nós temos com o sistema de transporte público do município. Então, nós aguardamos que isso seja, que ela estando eleita, né, consiga ser feito essa avaliação deste contrato, para que nossa população tenha pelo menos um pouco mais de dignidade, né, no seu ir e vir para o seu trabalho, porque é tão difícil você chegar e não ter uma boa qualidade de transporte. Você sair cansado do teu trabalho, você não ter possibilidade de você sentar, principalmente mulheres com as pernas às vezes doem, a gente que é mulher sabe, fica o dia todo trabalhando, precisa sentar, descansar um pouquinho, e nós não temos. Enfrentamos aí 40 minutos, 1 hora em pé, no ônibus lotados. Então, fora os outros problemas que acaba acarretando com a questão de esse tumulto dentro do ônibus aí, aí vamos lá para a questão da violência contra a mulher, a violência sexual, aquela esbarrada. Então, nós temos vários problemas que acabam acarretando essa questão do transporte público de má qualidade. Olha, pré-candidata, a senhora tem andado aí pelas regiões, pelos bairros aqui de Campo Grande, a senhora tem ouvido, a senhora tem sendo uma ouvinte aí da nossa população, as reivindicações, os anseios aí da população. E quais as principais reivindicações aí da população que os munícipes aqui têm feito para a senhora? É isso daí, o primeiro tópico que nós falamos, questão da saúde, questão dos exames, questão de cirurgia, questão de medicamentos, a falta de medicamento nas unidades de saúde,
a questão de iluminação pública nas vias, sem contar a questão do asfalto, né? O asfalto de muita má qualidade, muito buraco, acaba acarretando prejuízo para os condutores de automóveis, acaba acarretando acidentes. Então, as maiores reivindicações são, que eu tenho ouvido, saúde, como eu tenho, onde eu chego, já me apresento, sou a profissional da área da saúde. Então, a saúde é uma das principais reclamações. E eu acredito, nós temos eu venho de uma, da profissão que eu venho, nós temos como foco que a nossa próxima gestão tenha, nas suas políticas públicas, o interesse na construção de um centro de diagnóstico avançado para a nossa população de Campo Grande. Uma das principais reivindicações também da questão da saúde, das pessoas que chegam até nós, por exemplo, nós estamos aqui na região do aeroporto, aqui nós temos o UPA de Santa Mônica, nós com o exame de raio-x aqui, nosso equipamento está quebrado aqui há mais de 2 anos. Uma das principais reivindicações, vai precisar fazer um exame de imagem, a pessoa tem que se deslocar daqui da região do aeroporto, muitas vezes o sistema de regulação de exames envia ela lá para a UPA da Moreninhas para realizar seu exame. Então toda uma dificuldade. Então nós precisamos desburocratizar essa questão. Nós precisamos, Campo Grande necessita hoje de um centro de diagnóstico médico avançado de imagens, onde as pessoas chegam, consigam realizar seus exames e essa fila venha diminuir. Isso é uma das principais reclamações que nós temos ouvido. E depois vem a questão das EMEIs, né? A falta de vagas. E são os principais tópicos que eu tenho ouvido: o asfalto, a EMEI e a saúde. Olha, eu conversei aqui com a pré-candidata vereadora aqui por Campo Grande, Jusceléner Barbosa. Olha, a senhora me perdoa. Imagina que é isso. Jusceléner Barbosa, nós falamos aí sobre tópicos importantes aqui para nossa população, para nossa comunidade aqui de Campo Grande. Eu deixo os microfones aqui da Rádio Voz Amiga à disposição da senhora, caso ficou algum tópico aí fora que a senhora acha importante aí, que nós colocamos aí para nossa comunidade, para nossa população, fica à disposição, a senhora está com os microfones abertos aí. Obrigada, João. Bom, eu venho aqui como pré-candidata, né, colocar meu nome à disposição como pré-candidata. Nós teremos nossa convenção no próximo sábado, às 9 horas da manhã, pelo Partido União Brasil. Coloco meu nome com muita responsabilidade, né, porque não é simples você colocar seu nome como pré-candidata para representante do povo, porque a atuação do vereador, ela é uma atuação de fiscal, né, fiscal do povo. Então, a pauta do mandato, ele é muito, muito amplo. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade quando nós fazemos um compromisso com a população, um compromisso com as pessoas, de se colocar à disposição como pré-candidata. Então, João, esses são os temas que eu mais tenho ouvido como preocupação das pessoas, como falta de serviço entregue. Então, esses são os problemas mais deficientes que nós temos, que nós falamos aqui, que são as vagas das EMEIs, a saúde, o servidor público que hoje encontra-se totalmente desvalorizado, ficando adoentados, né, por razão de desvalorização mesmo do seu profissional, falta de qualificação, falta de atendimento das suas necessidades básicas, e em decorrência disso também ele vê que não consegue realizar o seu trabalho de maneira ampla por falta de uma gestão efetiva para a entrega de serviço público. Então, estou muito agradecida ao João, a seus ouvintes, tá, por ter nos aberto seu microfone. Esperamos estar aqui com você, João, mais vezes. Olha, eu agradeço, pré-candidata, pela gentileza por estar vindo aqui falando com os nossos ouvintes, com os
telespectadores do YouTube também. E eu deixo mais uma vez os microfones à disposição da senhora, caso a senhora queira deixar os contatos, as redes sociais, fica à disposição aí para a senhora. Tá, é só colocar lá, @Juscelener Barbosa, nós temos lá o TikTok, nós temos o Instagram, Juscelener Gonçalves Barbosa, o Facebook é a mesma coisa, Juscelener Gonçalves Barbosa, né? E nós viemos como pré-candidata, colocando o nosso nome, para tentar fazer a diferença na vida das pessoas, porque eu acredito que através da política você consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Até participei de um podcast há um tempo atrás, aí me perguntaram o que eu acredito que um candidato, um vereador, um pré-candidato precisa ter de diferencial, que ele precisa ser técnico, claro que ele precisa ter o seu estudo técnico, que ele tiver dificuldade ele buscar alcançar aquele estudo técnico para conseguir levar essa política pública às pessoas. Mas o principal, João, eu venho como o diferencial é gostar de pessoas. Eu acredito que nós, quando nós colocamos nosso nome na política, nós precisamos gostar de pessoas. Porque o político, a política, ela está relacionada com as pessoas. Então, a primeira coisa, gostar de pessoas, gostar de falar das pessoas, falar com as pessoas e tratar com dignidade as pessoas. Nós precisamos de mudanças nas formas de verear. O verear, ele precisa de ser um verear só de gabinete e ser um verear lá do gabinete itinerante, lá do bairro, para fazer com que as políticas públicas alcancem de fato a todas as comunidades. Então, com esse ênfase, com esse norte que eu venho colocar meu nome como pré-candidata nesse processo democrático que nós vamos enfrentar daqui para frente. Olha, eu agradeço, pré-candidata, pela gentileza, por estar vindo aqui falar com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, com os nossos internautas do YouTube, deixar as pautas importantes, as bandeiras de defesa da senhora. Agradeço também os nossos ouvintes da rádio, do aplicativo, do site, do portal do Radiosnet, das plataformas aí que estão nos ouvindo. Também os nossos amigos do YouTube. Lembrando que daqui a pouco já estará disponível esse vídeo na íntegra ali em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe, para que o algoritmo do YouTube venha estar recomendando o nosso canal para mais e mais pessoas. Obrigado a você, amigo ouvinte. Algo mais, pré-candidato? Fica à disposição. Obrigada aos ouvintes da Rádio Voz Amiga. Obrigado a você, João, a toda a tua família, a essa moça linda que temos aqui conosco. Uma boa tarde, você está de parabéns, tá? E estamos aí. Obrigado, pré-candidata. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. É a Rádio Voz Amiga nas eleições 2024.